Olá! Hoje nós vamos falar sobre as principais medidas de posição para os conjuntos de dados. As principais medidas de posição são média, moda e mediana. Existem outras, mas aqui a gente vai concentrar nessas. Todos vocês já viram isso em algum momento, todos vocês sabem calcular a média, provavelmente já viram como calcular a moda e a mediana de um conjunto de dados. E aí vocês já estão pensando em pular esse vídeo, mas calma, certo? Nós vamos ver algumas novidades aqui nessa apresentação. Primeiro eu queria retomar aquela tabela que nós usamos na aula passada, que era uma pesquisa feita por um proprietário de um cinema sobre o público que frequentava aquele cinema. Nós vamos usar essa tabela para a gente calcular algumas medidas de posição. Então, a primeira delas é a média. Eu quero calcular a média das idades. Aí é simples, eu vou lá na tabela, somo todas as idades. Observem que essa ordem aqui, 28, 38, 24, são as idades do jeito que elas estão colocadas lá na tabela. 28, 38, 24, etc. Somo todas e divido pela quantidade de dados que eu utilizei nesse conjunto. Nesse caso, foram 20, 20 informações, 20 valores. Então, dividindo por 20, eu encontro a idade média. Tranquilo, né? A moda de um conjunto de dados é simplesmente qual é o valor que aparece com maior frequência naquele conjunto. Então, estou usando aqui como exemplo o grau de escolaridade dos frequentadores do cinema. Eu voltei naquela tabelinha e medi aqui, o grau de escolaridade. Temos ensino médio, ensino superior e ensino fundamental. Eu contei quantas vezes aparece cada um desses valores. Então, fundamental aparece 4 vezes, médio 7 vezes e superior 9 vezes. Então, a moda desse conjunto de dados é ter o ensino superior completo. Certo? É simplesmente o valor que aparece mais vezes. Nesse caso não é um valor, é o dado, a observação, o resultado que aparece mais vezes. A mediana. Mediana de um conjunto de dados, a gente precisa ter um pouco de cuidado aqui. Eu estou inventando esse conjunto de dados, uma lista aqui que já está colocada em ordem crescente. Isso é importante porque se eu quero calcular a mediana, eu preciso fazer isso, colocar os dados do meu conjunto em ordem crescente. E a mediana vai ser o valor central desse conjunto. Central no sentido de que é o cara que está no centro da lista. Tá? Nesse caso, que eu tenho 13 elementos, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. O valor central é esse valor, o 10. Ele é o sétimo elemento da lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que ele é o valor central? Porque ele deixa 6 elementos à sua esquerda e 6 elementos à sua direita. Então ele está exatamente no centro. Então a mediana desse conjunto é o 10. Tá? Se o meu conjunto tem uma quantidade par de elementos, lembra que aqui tinha 13 elementos. Se eu tenho uma quantidade par de elementos, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 elementos. Então eu não tenho um valor que seja central. O centro desse conjunto está aqui, entre o 5 e o 7. Observe que, de fato, eu tenho 6 elementos aqui, à esquerda do centro, e 6 elementos à direita do centro. Então, nesse caso, a mediana do meu conjunto vai ser a média desses dois valores que estão aqui no centro. Então, eu faço a média de 5 e 7, que é 6. Certo? A mediana desse conjunto de dados é 6. Então, se o conjunto tem uma quantidade ímpar de elementos, é o elemento central, é o cara que deixa uma quantidade igual de elementos para a esquerda e para a direita da sua posição. Se o meu conjunto tem uma quantidade par de elementos, ele é um valor entre dois valores. Ele é um elemento entre dois valores. Eu vou calcular a média de dois valores que estão no centro do meu conjunto. Sempre colocando os dados em ordem crescente. Se a gente não fizer isso aqui, não faz sentido calcular a mediana. Tudo bem? Eu vou também calcular aqui nesse conjunto a mediana das idades. Então a gente tem aqui a coluna com as idades. Para calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar essas informações em ordem crescente. Eu fiz isso aqui. Observem que as idades estão agora em ordem crescente. A gente sabe que são 20 observações. Então a posição central
aqui é uma quantidade par de elementos, então a posição central não é um elemento, é um valor entre dois elementos. Nesse caso, como são 20, vai ficar 10 para um lado, 10 para o outro. Então eu tenho que achar quem é o décimo elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O centro do conjunto está aqui entre o 29 e o 30. Então a mediana desse conjunto é a média de 29 e 30, que é 29,5. A gente pode fazer aqui 29 mais 30 dividido por 2, 29,5. Então é assim que a gente calcula média, moda e mediana. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, e que aí deve ser uma novidade, é como calcular média, moda e mediana quando eu não tenho a lista inteira dos dados, quando eu tenho esses dados apresentados em uma tabela de forma agrupada. Tá? Essa é a novidade. Então vamos lá. Medidas de posição para dados agrupados. Então a gente vai olhar aqui para aquela tabelinha que nós usamos também na aula passada, que vimos na apresentação passada, da renda familiar, também daquela pesquisa, né, dos frequentadores do cinema. A gente viu lá que a renda familiar estava agrupada em salários mínimos, então de 5 a 8 salários mínimos havia 2 pessoas, de 8 a 11 salários mínimos, de 8 a 11 salários mínimos havia 5 pessoas e assim por diante, certo? Como que a gente calcula a média desse conjunto de dados se eu não tiver aquela lista completa de valores, se eu só tiver essa tabela para poder calcular? Então vamos ver como fazer isso. A média vai ser calculada da seguinte forma. Eu sei que tem dois valores aqui entre 5 e 8, mas eu não sei quais são os valores. Então eu vou considerar que esses dois valores valem o meio do caminho entre 5 e 8. 5 mais 8 é 13, dividido por 2 é 6,5. Eu vou considerar que eu tenho duas vezes o valor 6,5, que é a média desse intervalo. E aqui é a mesma coisa. Entre 8 e 11, o meio do caminho é 9,5. Eu vou considerar que eu tenho 5 vezes o valor 9,5. Então, eu vou trocar esses intervalos pelo valor médio deles. E aí a média vai ser calculada da seguinte forma. 6,5, que é a metade desse intervalo, vezes 2. Então, eu tenho dois valores 6,5. 9,5, que é a metade desse próximo intervalo, vezes 5. Certo? Depois 12,5 vezes 7, 15,5 vezes 4 e 18,5 vezes 2. Tudo isso dividido por 20, porque a gente sabe que são 20 valores. Nesse caso, então, a média da renda familiar deu 12,3 salários mínimos, 12,35 na verdade. Um erro muito comum que as pessoas cometem ao calcular a média com dados agrupados é de fazer o seguinte: o cara calcula 6,5 vezes 2, 9,5 vezes 5 e depois divide tudo por 5, porque tem 5 valores diferentes aqui, né? 6,5, 9,5, 12,5, 15,5 e 18,5. Não é pela quantidade de valores diferentes, é pela quantidade de pessoas que foram entrevistadas, a quantidade de dados do seu conjunto, que nesse caso é 20. Tá? Então, cuidado para não cometerem esse erro. A moda para dados agrupados. A moda, quando a gente tinha a lista de dados, era o valor que aparecia com maior frequência. Aqui a gente vai usar a mesma ideia. A gente vai procurar nessa tabela qual é o intervalo que tem a maior quantidade de valores. Né? Nessa tabela é o intervalo de 11 a 14, que tem 7 valores. Então a gente vai considerar o elemento do meio do caminho aqui entre 11 e 14, que é o 12,5, como representante para a moda. Né? Então a moda desse conjunto é 12,5. Basta encontrar então qual é essa classe, né, esse intervalo com a maior frequência e pegar o elemento do meio do caminho aqui desse intervalo. O mais complicado de todos aqui é a mediana. Tá? A gente vai ter que decorar uma formulazinha para poder calcular essa mediana. Como calcular a mediana? Eu tenho 20 elementos. Eu tenho que encontrar em qual intervalo está o décimo elemento. Então, de 5 a 8 eu tenho 2 elementos. De 8 a 11 eu tenho mais 5. Então, eu já tive 7 elementos representados aqui. Então, o décimo elemento está aqui nesse intervalo de 11 a 14, certo? Então, eu tenho 2 aqui, mais 5, 7. Então,
como aqui já tem mais 7 pessoas, com certeza o 10º elemento está aqui nesse intervalo. E aí eu vou fazer a seguinte regra de 3. Eu vou pegar 14 menos 11 é igual a 7 elementos. 14 menos 11 tem 7 elementos. A posição mediana, que é o 10º elemento aqui, até o início do intervalo, ele é um cara aqui entre 11 e 14, né? Esse elemento mediano até o 11 tem que ter 3 elementos. Por que 3? Porque antes dele eu já tinha 2 mais 5, 7 elementos. Faltavam 3 para eu chegar no 10º. Então, da minha posição mediana até o 11, eu tenho 3 elementos. É só fazer uma regra de 3 com esses valores aqui, certo? Então, eu fiz 14 menos 11 igual a 7. E o meu elemento mediano menos 11 tem que dar 3, né? Porque são 3 elementos que faltam para eu chegar na posição mediana. Multiplicando isso em x, eu vou ter 14 menos 11 vezes 3 é igual a mediana menos 11 vezes 7. 14 menos 11 é 3, vezes 3 é 9. E 7 vezes essa expressãozinha vai ficar 7 vezes a mediana menos 77. Usei a propriedade distributiva aqui. Agora eu passo 77, que está subtraindo aqui, somando para o outro lado, fica 86 igual a 7 vezes o valor mediano. Agora, por último, eu passo 7 dividindo, né? Ele está multiplicando, vai dividindo. Então, 12,28 é o valor mediano quando eu tenho dados agrupados, nesse exemplo, né? Pessoal, então é isso, tá? É isso que eu quero que vocês calculem, média, moda e mediana, tanto para valores, para lista de valores, quanto para dados agrupados em tabelas, tá bom? Eu preciso que vocês saibam como efetuar o cálculo para esses dois tipos de casos. Eu vou passar uma lista de exercícios junto com esse vídeo e vocês me entreguem até a próxima semana. Tudo bem? Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Um abraço a todos.